Muito se fala hoje em minimalismo como estilo de vida, minimalismo nas finanças, na decoração, na forma de se vestir. Mas e o minimalismo nas palavras? Você pratica? Oi, oi, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é sobre minimalismo, mas não sobre esse minimalismo convencional, né? Eu queria falar com vocês sobre o minimalismo nas palavras, minimalismo nas atitudes. Sabe aquela pessoa que você conhece, que é muito bonita por dentro, que é uma pessoa agradável de se estar junto, é uma pessoa com quem você pode conversar durante horas e se sentir bem, que você pode ali conviver normalmente e sentir sempre que aquela pessoa traz uma leveza para você. Agora pensa naquela pessoa que não é tão legal assim, não é tão leve assim, que traz um certo peso para o ambiente, sabe? Aquela pessoa pesada e principalmente aquela pessoa que por mais que esteja muito bonita por fora, por mais que seja uma pessoa muito bem arrumada, esteja muito bem maquiada sempre, e seja uma pessoa que chama atenção por sua beleza exterior, ela é uma pessoa feia por dentro, uma pessoa que traz um peso na convivência e que acaba sendo uma pessoa não tão agradável assim de se viver. Então essa pessoa, muitas vezes, ela está deixando de praticar o minimalismo nas palavras e está trazendo um pouco de peso aí na convivência com as pessoas. Por isso, eu queria trazer aqui para vocês 10 atitudes que geralmente as pessoas têm que fazem com que elas sejam essas pessoas de difícil convivência e que muitas vezes aplicando o minimalismo nas palavras e nas ações dessas pessoas faz com que elas se tornem pessoas mais leves. E eu vou confessar para vocês, não é fácil. Tem algumas coisas, inclusive, que eu tenho que fazer um esforço maior para conseguir colocar em prática, mas eu estou sempre me vigiando ali, sempre vigiando minhas atitudes para tentar não fazer aquilo com tanta frequência. E sempre que eu faço, eu tento me perguntar por que eu estou fazendo e tento fazer uma autorregulagem também. Bora começar para vocês entenderem melhor. A primeira atitude é reclamar. Sabe aquela pessoa que nada tá bom, que reclama de tudo? Se tá calor demais, ela reclama que tá suando. Se tá chovendo, ela reclama que vai chegar molhada no trabalho. A comida nunca tá do jeito certo, ou tá muito quente, ou tá muito frio. Ninguém faz nada direito, nada tá certo. Sempre estão reclamando de todas as coisas que acontecem ao longo do dia. Às vezes você passa meia hora, uma hora com a pessoa reclama de mais ou menos umas 10 coisas diferentes nesse meio tempo aí que você passou com ela. E o mais curioso é que dizem que isso é uma característica dos brasileiros, né, gente? A verdade é que há um tempo atrás eu vi um vídeo da Feneut falando sobre isso. Como ela é casada com um gringo, o marido dela disse para ela que uma das características que ele menos gostava nos brasileiros era que os brasileiros estavam sempre reclamando e que isso incomodava muito ele. Reclamam quando estão na fila, reclamam quando estão no restaurante, reclamam quando estão em casa, no trabalho, quando tem muito trabalho para fazer, quando tem pouco, sempre tem um motivo para reclamar. E quando eu vi esse vídeo dela, eu parei para pensar, poxa, será que isso é verdade mesmo? Eu não tenho muito como embasar isso porque eu não conheço gringos, né? Eu não conheço muitos gringos para poder dizer que os gringos reclamam menos que a gente. Se você conhece alguns, se você tem condições de me dizer se isso faz sentido ou não, comenta aqui embaixo para eu ver se alguém diz a mesma coisa que ela, porque eu realmente não tenho como embasar isso. O que eu posso dizer é que eu conheço muita gente que é assim. E é uma coisa que realmente dá aquele peso, sabe? Aquela pessoa começa a ficar um pouco desagradável ali na convivência, porque é chato estar do lado de uma pessoa que sempre reclama. Então, essa é uma atitude que eu sempre tento me vigiar para não ficar sempre fazendo, sempre reclamando das coisas. E o principal, a pessoa que reclama demais é uma pessoa que não tem uma atitude de gratidão. Por exemplo, se você está sempre reclamando da comida, se está frio ou se está quente, você não tem gratidão por ter comida na sua mesa. Se você está sempre reclamando do seu trabalho ou reclamando do sol ou da chuva quando você vai trabalhar, você não tem uma atitude de gratidão com relação ao seu trabalho. Então, quando a gente tem uma atitude de gratidão, uma postura de gratidão, naturalmente a gente passa a reclamar menos. Faz o teste aí para você ver como é verdade. A segunda atitude é falar mal dos outros.
É muito desagradável aquela pessoa que chega perto de você sempre para falar mal de alguém. Nunca ninguém faz nada direito, nunca ninguém está certo, então sempre tem uma coisa para falar mal de alguma pessoa. Eu considero como uma premissa básica para mim o seguinte: se essa pessoa está chegando para mim para falar mal de fulano, ela vai chegar para fulano para falar mal de mim. Então sempre me incomoda muito essas pessoas que chegam para mim sempre para falar mal das pessoas. E que às vezes você está ali numa conversa de meia hora, 40 minutos, a pessoa já falou mal de praticamente todos os amigos que vocês têm em comum. E às vezes é um falar mal bobo mesmo, só mesmo para criticar, sabe? Só mesmo para dizer que não está correto. Isso é muito desagradável, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu também tento evitar muito na minha vida e me manter também afastada de pessoas que são assim, porque elas realmente não me fazem muito bem. A terceira atitude, gente, é espalhar fofoca. E aqui vai muito dentro do ambiente corporativo, né? Ambiente corporativo, né? Dentro das empresas tem muita gente fofoqueira, tem muita fofoca, tem muita gente ali inventando coisas, sabe? E às vezes escutando uma coisa sobre determinada pessoa e contando para todos os outros funcionários, muitas vezes de forma a prejudicar a imagem daquela pessoa, né? Muitas vezes por inveja, porque determinada pessoa conseguiu algo dentro da empresa que essa outra pessoa não conseguiu. Então isso é muito comum dentro das empresas. E eu confesso para vocês que desde que eu comecei a trabalhar lá muito jovem, como estagiária, isso já era uma coisa que me incomodava muito, sabe? Eu nunca fui do grupinho que está lá fofocando e falando mal das pessoas. Eu sempre fui de um grupo que não estava inserido nesse tipo de coisa, sabe? E como resultado, eu sempre fui alvo de muitas fofocas, porque eu não estava no meio das pessoas que faziam muitas fofocas. Isso realmente já me prejudicou algumas vezes, e mais, inclusive por conta disso, é que eu detesto esse tipo de atitude dentro das empresas. Então, se você está no ambiente corporativo e você percebe que tem esse grupinho e tudo mais, sempre busque se afastar dessas pessoas, porque essas pessoas não contribuem nada para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu desenvolvimento profissional também, porque elas estão mais preocupadas em saber o que está acontecendo para poder fofocar e criar intrigas, do que ali em trabalhar e mostrar um resultado para, de repente, ter um crescimento maior na empresa, né? E muitas vezes essas pessoas que estão no grupo dos fofoqueiros não crescem dentro das empresas. Pelo menos na minha experiência corporativa, eu não conheço muitas pessoas que eram daquele grupinho da fofoca que cresceram profissionalmente, porque elas realmente estão ocupadas fazendo outras coisas ao invés de estarem trabalhando, né, gente? A quarta atitude é falar palavrão. Nossa, falar palavrão é uma coisa que realmente deixa uma pessoa muito feia, gente. Feia por dentro mesmo. Aquela pessoa que você conversa ali durante 10, 20 minutos e a pessoa só nesse tempo já falou uns 15 ou 20 palavrões, principalmente palavrão de baixo calão, sabe? Que tem um viés mais sexualizado. Gente, isso realmente é muito desagradável, é muito deselegante. Seja homem ou seja mulher, é muito deselegante. Eu realmente detesto conviver com esse tipo de gente. Muitas vezes eu até sou indelicada e peço para a pessoa parar de falar de tanto palavrão perto de mim, que eu não gosto. Eu já fui uma pessoa de falar palavrão, de falar alguns palavrões, principalmente dependendo ali do momento, e eu sempre me incomodei com essa atitude minha. Então, muitas vezes eu fazia promessas para Deus para parar de falar palavrão caso eu conseguisse alguma coisa, porque aí se eu conseguisse essa coisa, eu ia me forçar a não falar palavrão. Só que nem sempre eu conseguia a coisa, nem sempre eu conseguia não falar palavrão, mas o fato de eu sempre fazer essa promessa fez com que eu naturalmente fosse deixando de falar palavrão. E hoje, eu acredito que, assim, muito raramente sai um palavrão da minha boca, sabe? E quando sai por alguma atitude assim extrema, um momento extremo, eu automaticamente penso, poxa, não era para eu ter falado isso. Então vale muito a reflexão, porque isso realmente te deixa com uma imagem pessoal muito destruída, sabe? A outra atitude é aumentar o tom de voz para mostrar que tem razão. Sabe aquelas pessoas que não conseguem entrar numa discussão, não conseguem entrar numa conversa com opiniões divergentes, que elas logo se exaltam, começam a falar alto e acham que o fato de elas terem aumentado o tom de voz vai fazer com que elas tenham mais razão e as pessoas parem de retrucar ou parem de apoiar as suas opiniões?
essas pessoas também são muito desagradáveis. Muitas vezes as pessoas entram em discussões bobas sobre política, religião, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre uma notícia que aconteceu aí, e aí de repente começa uma discussão sem sentido e aquela pessoa começa a se exaltar por conta disso. E, gente, é muito desagradável a pessoa não conseguir participar de uma discussão saudável, em que você diz sua opinião e aceita a opinião das outras pessoas, sabe? É muito ruim conviver com esse tipo de gente. Então, vale a pena refletir também. Se você tem sua opinião, ok, tenha sua opinião, não importa se é certo ou se é errado, não existe o certo e o errado, existe o ponto de vista, existe a situação, existe o momento, existe o contexto. Então, é muito importante analisar isso e não tentar fazer esse tipo de coisa, alterar o tom de voz, falar mais alto para mostrar que, de certa forma, você tem um pouco mais de razão. E isso é muito triste, sabe, para a pessoa. Isso também destrói muito a imagem pessoal das pessoas e faz com que elas se tornem pessoas desagradáveis de se conviver. Outra atitude que é extremamente desagradável é tratar mal os menos favorecidos, sejam eles as pessoas mais humildes ou sejam seus funcionários ou os funcionários da empresa, por exemplo. Eu já conheci pessoas que tratavam mal o garçom que estava atendendo elas. Eu já conheci pessoas que tratavam mal a pessoa que limpa lá, a pessoa da faxina da empresa, sabe? Eu conheci pessoas já que simplesmente queriam fazer coisas, entrar dentro de lojas ou dentro de estabelecimentos e fazer coisas erradas, e quando eram chamadas a atenção pelos funcionários, as pessoas se exaltavam, iam lá, tratavam mal o funcionário, chamavam o gerente, para o gerente poder demitir aquele funcionário que estava ali lhe importunando, sendo que a pessoa está errada, a pessoa fez uma coisa errada ali naquele estabelecimento e o funcionário só estava fazendo o trabalho dele. Gente, isso é tão desagradável que essas pessoas que eu conheço que agem dessa forma, eu evito de ter uma convivência. Geralmente, se eu preciso de fato ali ter um contato com a pessoa, eu prefiro que seja um contato mínimo, mas são pessoas que eu não quero no meu círculo social, são pessoas com quem eu não quero sair para jantar, são pessoas com quem eu não quero conviver e nem quero que estejam juntos a minha família. E é importante a gente lembrar sempre, uma pessoa ela pode te tratar muito bem, mas se essa pessoa trata o garçom mal na sua frente, ela não é uma boa pessoa. Ela está te tratando bem naquele momento, mas ela definitivamente não é uma boa pessoa. A sétima atitude é brigar no trânsito. Aquelas pessoas que estão sempre reclamando no trânsito, sempre brigando. Se alguém faz alguma coisa ali errada, ou então não ligou a seta, a pessoa baixa a janela e começa lá a reclamar, a xingar o outro. Ninguém nunca dirige direito, o trânsito sempre está caótico e a pessoa está sempre ali reclamando quando está dirigindo. Só que assim, o trânsito é sempre aquele, não adianta ficar reclamando. A sua atitude com relação àquilo é o que importa, porque aquela situação ali é aquela todos os dias. Então, quando você está do lado de uma pessoa que está dirigindo dessa forma, é muito desagradável, é muito desagradável. Eu não pego carona, geralmente, com pessoas que estão sempre reclamando, ultrapassando errado e reclamam se alguém faz isso, e baixa o vidro e começa a xingar e quer sair do carro para brigar com alguém. Eu não ando com essas pessoas, porque eu acho extremamente desagradável isso. Inclusive, eu tenho até medo de dar alguma coisa mais séria no trânsito, uma violência mais séria e eu estar presente, então eu evito, de fato, de andar no carro desse tipo de pessoa. Outra atitude que eu acho muito feia, gente, é não gravar o nome das pessoas. Isso acontece muito na empresa. Sabe aquela pessoa que está num cargo mais alto, que sempre fala, a menina da limpeza, a menina da contabilidade, o menino da logística, não decora o nome de ninguém, trata todo mundo como fulano, ou o menino, a menina, o moço, a moça. É muito deselegante você conviver com pessoas diariamente dentro da empresa e não chamar as pessoas pelo nome, chamar as pessoas sempre por uma palavra generalista, sabe? Como se aquela pessoa não fosse um ser humano individual. Isso é muito desagradável. Então, se você está numa empresa, se você tem um cargo de liderança, busque aprender o nome das pessoas que trabalham para você, que trabalham com você. Torne as relações um pouco mais pessoais e não generalize as pessoas ou não trate as pessoas como se elas fossem simplesmente o nome do cargo que elas ocupam. Isso é muito feio mesmo e vale muito a reflexão. Isso vale para as pessoas que têm cargos de liderança dentro da empresa? Vale, mas isso vale também para
todo mundo de forma geral, sabe? Não só dentro das empresas, também no prédio que você mora, aprenda o nome dos porteiros, aprenda o nome da pessoa lá da faxina também do seu prédio, mas não fique chamando as pessoas de uma forma tão generalista, sabe? Tente se aproximar mais das pessoas, chame as pessoas pelo nome delas. Isso faz com que você seja uma pessoa muito mais agradável de se lidar também. Pessoas que fazem piadinhas e comentários machistas, homofóbicos, gordofóbicos, racistas e etc e tal, são pessoas também extremamente desagradáveis de se conviver. E a gente encontra essas pessoas em todos os lugares, dentro das empresas, no churrasco com os amigos, nos eventos de família. Sempre tem aquela pessoa que está com aquele comentário, com aquela piadinha, que sempre se acha superior a todas as pessoas, sabe? É muito desagradável lidar com pessoas assim. Esse realmente é o tipo de perfil que eu não consigo conviver, sabe? Principalmente quando eu me deparo com pessoas assim dentro do ambiente corporativo, que são pessoas que eu de fato tenho que estar ali tendo contato sempre, porque são pessoas que fazem ali atividades que têm relação com o que eu faço também. Então eu tenho que de fato ter essa convivência com essas pessoas, só que eu tento fazer com que essa convivência seja o mais profissional possível, sem muita proximidade. Por exemplo, eu tento não sair com essas pessoas para jantar ou para almoçar, mesmo que seja alguma coisa relacionada ao trabalho. Eu não trago essas pessoas para o convívio com a minha família, porque eu sei que essas pessoas são desagradáveis para mim e elas podem ser desagradáveis para minha família também. Elas podem fazer alguma piada ou algum comentário que vai ofender alguém da minha família. Então, eu não trago essas pessoas para o meu convívio pessoal. Se eu sou obrigada a conviver com elas profissionalmente, eu tento ali uma convivência mínima, mas é o máximo de fato que eu consigo fazer. A última atitude que eu quero trazer aqui para vocês são pessoas mentirosas. Aquelas pessoas que estão sempre inventando mentiras, sejam para se sentir superior, sejam para diminuir uma outra pessoa. E muitas vezes você sabe que aquela pessoa está mentindo, você sabe que se você for confirmar ali aquela informação não é verídica. Você sabe que aquela pessoa está simplesmente tentando se enaltecer ou tentando diminuir alguém. É sempre assim. Ou é para se enaltecer ou é para diminuir. Então, essas pessoas eu também não quero no meu convívio pessoal. Eu detesto pessoas que mentem, que inventam mentiras, principalmente de outras pessoas. Quando a pessoa inventa mentira de si para fingir ser alguém que não é, ok, ela está se prejudicando a si mesma, mas quando ela inventa mentiras sobre outras pessoas para prejudicar outras pessoas, é mais sério ainda. Então, por conta disso, eu, de fato, assim, evito de ter convivência com essas pessoas. Eu acho que elas são extremamente desagradáveis e por isso, olha, não entram no meu círculo social, nem no meu círculo pessoal de convivência. E você, já parou para pensar o que você está emanando para o mundo através das suas palavras? Vamos pensar um pouquinho e ver se a gente não tem uma ou outra atitude que vale a pena dar uma refletida, que vale a pena ver se não faz sentido aí você melhorar, você vigiar suas atitudes para você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais agradável de se conviver. E se você está assistindo esse vídeo e lembrou de alguma outra atitude que as pessoas têm que fazem com que elas sejam pessoas feias por dentro, pessoas difíceis de conviver e pessoas desagradáveis, não deixe de comentar aqui embaixo e compartilhar com a gente. Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma reflexão para alguém. Eu espero que esse vídeo ajude alguém de repente a mudar aí alguma atitude que não é tão legal. Abra os olhos dessa pessoa para alguns comportamentos que não fazem sentido, principalmente hoje em dia, né, gente? E é isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você gostou realmente do vídeo, não deixe de dar o seu like também aqui para ajudar o canal. Muitíssimo obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.